E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Eu sou Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. Você gostou do canal? Chegou por esse vídeo? Chegou por vídeos anteriores? Tanto faz. Ou chegou pelo meu primeiro canal, o Jogo Falado? Se inscreva aqui, deixa o like no vídeo que ajuda bastante a gente. E hoje vamos falar sobre a classificação do Barcelona, que vai pegar o seu grande rival Real Madrid na final da Copa do Rei. Hoje bateu o Atlético de Madrid por 1-0, né? Gol do Ferran Torres. Mas mais que o placar, né? Acho que a atuação do Barcelona dentro do seu próprio limite, o seu próprio controle do jogo foi muito tranquila. E por quê, né? O Atlético, até eu vou levantar esse debate aqui mais pro final do vídeo, né? Mas o Atlético melhora no segundo tempo, tudo mais, tenta incomodar um pouquinho, chega mais próximo do gol, mas nada também que levou um grande perigo, que fez o Chesney trabalhar tanto, até teve um gol anulado, né, do Sorloth, mas estava claramente, né, irregular. Então não teve nada que levou uma grande preocupação ao Barcelona, e acho que isso é um tópico que a gente pode trabalhar aqui nisso, né? Dentro da partida, aliás, eu vou até falar, o primeiro jogo foi uma loucura, né? Um 4-4 de trocação lá no Camp Nou. Aliás, Camp Nou não, lá no Estádio Olímpico Luís Company, né? Que aliás, não deve ser a pronúncia certa, mas eu tô falando como se fosse em inglês, né? Mas, enfim, e o Barcelona, depois dessa partida hoje, você poderia até pensar que, sei lá, o Atlético chegava como favorito? Na minha opinião, não, mas dava para imaginar o Atlético sendo um pouquinho melhor, talvez, ou pelo menos tentando tomar mais iniciativa, como foi contra o próprio Real Madrid na Champions League, né? Quando saiu atrás, tentou tomar iniciativa, conseguiu vencer o jogo e perdeu nos pênaltis. Mas hoje não foi assim, né? Acho que desde o começo da partida, mesmo o Barcelona contando com um ataque mais móvel, né? Com o Yamal, o Fermin e o Rafinha, e na frente o Ferran Torres, né? O Lewandowski entra só nos 73, 74 minutos lá pelo segundo tempo já, dando uma outra característica, mas tinha um ataque muito mais móvel e o Atlético defendendo com a sua linha com 5 jogadores, né? Por mais que a gente tivesse o Llorente subindo pelo lado direito e o Reinildo pelo lado esquerdo, mesmo assim eram jogadores que na hora de defender formavam lá a linha com 5 jogadores com Azpilicueta, Lenormand e o Giménez, né? Mas mesmo assim o Barcelona conseguiu criar muitas oportunidades, seja na capacidade individual de cada um, seja no Yamal acertando passes espetaculares, assim como assistência, né? O gol do Ferran Torres ali aos 27 minutos, 26, né, se não estou enganado, sai com uma bela assistência, uma assistência espetacular, né? Que o Yamal faz o famoso temporizar, né? O que é isso? Ele leva para o lado esquerdo, segura até o momento certo de soltar o passe, né? Ele espera a movimentação do Ferran se desmarcar e aí ele dá o passe perfeito. O Ferran faz o facão e só chega completando por baixo, né? Numa capacidade também de finalização muito interessante que o Ferran tem, né? Mas mais que isso, acho que foram várias oportunidades que o Barcelona foi melhor, oportunidades em que conseguiu chegar mais ao gol e de forma mais qualificada, repito, pelos dois lados, né? O Barcelona não tinha uma preferência, você tinha o Rafinha caindo por um lado, o Fermin às vezes pelas pontas também, apesar de ele ter começado centralizado, caiu pelo lado esquerdo, pelo direito, o Rafinha em alguns momentos também foi centralizado, igual ele tem feito várias vezes nessa temporada já, aliás, né? Tem atuado como um camisa 10 praticamente, muitas vezes. O Yamal é quem guarda mais posição, entre aspas, pelo lado direito, mas aí é mais pela questão da capacidade superior dele em relação aos companheiros, não que os outros sejam ruins, é que ele só é muito melhor, né? E a tabela com o Koundé, né? Que é inclusive uma situação de jogo que os dois se entendem muito. Mesmo o Koundé, eu já falei aqui em outro vídeo, eu não lembro, talvez não tenha sido nem aqui, tenha sido no Jogo Falado, mas o Koundé, para mim, que no começo, quando ele chega ao Barcelona, eu imaginava, cara, uma zaga com o Koundé e Ronald Araújo era um espetáculo, não tinha como
você imaginar algo melhor. Mas colocaram o Koundé no lado direito e ele conseguiu se adaptar, conseguiu mostrar grande capacidade, uma agilidade que a gente não imaginava que ele tivesse para chegar ao ataque. E mesmo assim, claro, o Barcelona também tem outros zagueiros de muita qualidade, tem o Íñigo Martínez, tem o Eric Garcia, tem o próprio Cubarsí, que é um jovem, mas essa leitura foi muito interessante e fez um jogador que já era consagrado, se não era consagrado em grande clube, mas como ele tinha feito uma boa campanha no Sevilla, claro, mas na seleção francesa, por exemplo, já tinha lá o seu nome, né? No Barcelona conseguiu ainda se consolidar cada vez mais e vem se tornando cada vez mais um ótimo lateral direito. E isso faz um lado direito ali defensivo que consegue compensar a capacidade do Yamal e não fazer o Yamal talvez voltar tanto, talvez se desgastar tanto fechando o lado direito. Óbvio que ele fecha o lado direito, mas não voltando tanto, baixando tanto com a linha defensiva, porque tem essa grande qualidade ali do Koundé. Então assim, acho que é uma alternativa que foi encontrada de muita capacidade sem perder qualidade. E aí, repito, você volta para o lado ofensivo e tem jogadores versáteis e que conseguem tanto atuar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, cair por dentro, serem criativos, dribladores, são bons no 1 contra 1. Isso eu estou falando especialmente de Yamal e Rafinha, mas o Fermin também tem vários bons jogos nessa temporada, o Ferran também é um pouco mais inconstante que os dois, claro, mas tem também as suas qualidades, e isso sem considerar o Pedri, né, que é um dos grandes, se não o grande, eu não queria falar o ditador de ritmo desse time, mas ele é um jogador que consegue aplicar muito o ritmo dele dentro da partida e que faz o Barcelona criar, acelerar, pausar o jogo, esperar um pouquinho, muito dentro dessa qualidade dele. Então é um time muito qualificado que vem fazendo uma temporada assim espetacular, tem totais condições de chegar longe na Champions League, vai enfrentar o Borussia Dortmund, né, eu vou até olhar a data aqui, 9 de abril, quarta-feira que vem, né, se não estou enganado, quarta-feira que vem, dentro de uma semana, tem o Betis antes pela La Liga, mas tem nessas quartas de final o Borussia Dortmund. Se avançar do outro lado, vai ter um confronto ainda mais difícil, que pega o vencedor, né, do jogo entre Bayern e Inter de Milão, mas tem muita qualidade ali, não duvidaria nada que chegasse até uma final, assim como eu falei ontem do Arsenal, tem capacidade para isso. Então é um time que é muito interessante de se ver jogar, que cada vez mais vem encontrando soluções, e hoje a gente pode até falar de um jogador, por exemplo, infelizmente, que ainda não atingiu o potencial que a gente esperava tudo dele, que é o Ansu Fati, que vem ficando no banco, né, vem sendo um jogador não tantas vezes utilizado, né, aliás, faz até um tempinho que não joga, mas é um jogador de qualidade, que a gente sabe que teve boas temporadas no começo, teve um empréstimo por Brighton, enfim, né, mas que é um jogador que pode se desenvolver mais para frente também, ainda tem só seus 21, 22 anos, né, e outros, por exemplo, o Gavi hoje não entrou em campo, o Casadó está machucado, o Dani Olmo está machucado, enfim, tem um elenco ali de extrema qualificação. E passando um pouco rapidamente pelo lado do Atlético de Madrid, eu não sou das pessoas que não gosta do Simeone, eu entendo quem tem restrições ao estilo dele, não é o estilo que realmente agrada a todo mundo, faz parte, tudo bem, mas eu acho que é um cara que você tem que reconhecer a capacidade que ele fez de transformação no Atlético. O Atlético não era um clube pequeno antes dele, igual muita gente fala, não era mesmo. Mas eu acho que ele elevou demais o patamar do Atlético a ponto de competir, especialmente, a gente vai citar aqui, Champions League, 2 finais, perdeu para o Real Madrid, é verdade, perdeu para o Real Madrid, mas teve uma final lá que você sabe, né? Teve um negocinho ali, outro, mas tudo bem. Final nos pênaltis, títulos de Liga Europa, enfim. Mas ao mesmo tempo, me incomoda um pouquinho ter tanto talento e muitas vezes fica tão travado. O jogo do Atlético às vezes fica muito preso, muito limitado a uma certa situação, mesmo tendo jogadores talentosíssimos. Hoje a bola teve uma grande dificuldade em chegar ao Griezmann. E aí, por que essa bola teve dificuldade em chegar ao Griezmann? O próprio Juliano Simeone, o filho do Simeone,
não tinha tanta capacidade para levar, o Depou, que não foi esse cara hoje tão ativo para levar essa bola para frente, o próprio Barrios, enfim, você tinha jogadores de muita capacidade e que estavam meio presos em uma situação de vamos lançar a bola longa, vamos tentar o Julián Álvares muito isolado lá na frente resolver. Acho que faltou colocar bolas em condições diferenciadas para o Griezmann, por exemplo, criar situações. O Julián Álvares perdeu muitas bolas, por exemplo, apesar de ser um jogador qualificadíssimo, não é nem por isso que eu falei dele, mas não é porque não acho ele um grande atacante, longe disso. Aliás, acho um dos grandes camisas 9 do mundo hoje. Mas talvez tenha faltado um pouquinho dessa capacidade de fazer a equipe se lançar ao ataque com mais qualidade, com mais jogadores, enfim. E isso às vezes acho que falta em muitos momentos para o Atlético de Madrid, que tem jogadores que também não estão em grande fase, mas tinha o Lemar no banco, tinha o Koke, você tem o Samuel Lino, esse sim eu acho que está em melhor fase, claro, mas que talvez tenha sido um pouco poupado, né, vem jogando bastante, mas que poderia ter sido uma alternativa na segunda etapa. Enfim, são questões, são escolhas ali do Simeone, que é um cara que com todo mérito tem o status de lenda no Atlético de Madrid, mas que talvez seja o momento, não sei, né, de o Atlético pensar em dar um passo a mais, ou pensar, o próprio Simeone pensar em, de repente, estender um pouquinho os horizontes, bem entre aspas, porque ele já mudou muito a característica dele, já mudou muito a forma como o Atlético joga nesses anos todos, não foi sempre a mesma, mas que eu acho que talvez faltasse um pouquinho de ousadia para esticar uma bola, para tentar buscar um resultado a mais, além dessas próprias características dele. Enfim, o que você acha sobre isso? Até a próxima, pessoal. Valeu!